vida. Então, nosso assunto de hoje é a vida plena que há em Jesus. A plenitude de vida. Então, vamos lá. Estamos falando sobre a suficiência, a plenitude que há em Cristo Jesus. E agora vamos falar sobre uma vida plena. Uma vida que é completamente de Jesus. Então, nós vamos ler aí alguns textos. Vamos começar com Colossenses 1, do 10 ao 13, depois a gente vai lá para o capítulo 3 e depois para o capítulo 4. Então, quando nós estamos falando de plenitude, nós estamos falando de totalidade, tudo. Pleroma, todos os vazios preenchidos, amém? Então, todos os vazios são preenchidos em Cristo Jesus. Agora nós vamos falar sobre a plenitude de vida, é uma vida que tem todos os vazios preenchidos por Jesus. Então, eu coloquei ali uma primeira frase que tem uma palavra sublinhada. Que é plenitude de vida? É uma vida totalmente sujeita à autoridade de Cristo. Totalmente sujeita à autoridade de Cristo. Não é uma vida que é mais ou menos de Cristo, que tem algumas áreas de Cristo, mas é uma vida totalmente sujeita à autoridade de Cristo. Amém? Então, a mensagem de Cristo, ela vai moldar os nossos relacionamentos, a nossa postura, a nossa fala, o nosso trabalho, o nosso ministério. Ela vai moldar todas as áreas da nossa vida e todos os vazios que nela existem vão ser preenchidos pela palavra. Amém? Então, eu quero começar com os irmãos aí em Colossenses 1:10. 1:10 até o 13. Estão felizes ainda? Amém? Glória a Deus. Diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Essa expressão eu acho poderosa demais, né? Viva de maneira digna do Senhor. Viver de maneira digna do Senhor. Como o Senhor merece que nós vivamos. É esse o X da questão. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Então eu quero que vocês prestem atenção na palavra tudo. Em tudo possam agradá-lo. Então olha só, viver de uma maneira digna do Senhor, para que em tudo possa agradá-lo, como? Frutificando em toda boa obra. Frutificando em quê? Toda boa obra. Onde? Em toda boa obra. Crescendo no conhecimento do Senhor e sendo fortalecidos com todo o poder. Olha quantas vezes aparece a expressão todo. Porque nós estamos falando de uma vida totalmente consagrada a Jesus. Totalidade. Nós estamos falando de plenitude. De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos, olha aí a dignidade mais uma vez, de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar? Pai, nós suplicamos pela Tua presença neste lugar. Suplicamos, Pai, pela revelação da Tua glória que nos transforma, Pai. Senhor, que nós vejamos, Pai, a Tua imagem nesse lugar. Que nós vejamos a Tua glória, Pai. Senhor, nós Te pedimos, abre os nossos olhos, Pai. Dá-nos sabedoria e revelação, descortina os Teus mistérios, Pai. Nós entendemos que Cristo é o mistério revelado. Cristo é o segredo de Deus, Cristo é a verdade revelada a nós, Pai. Senhor, nós suplicamos, Pai, para que o Espírito Santo nos leve a Cristo e que nós tenhamos uma visão de quem Cristo é, para que vejamos quem nós somos, Pai. Revela-nos quem nós somos, revela-nos quem nós somos em Ti. Pai, nós oramos para que a Tua glória nos transforme, nós queremos contemplar a Tua beleza, como Tu és lindo, como Tu és sublime, como Tu és supremo, como Tu és digno de
toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Senhor, nós queremos viver de forma digna dessa vocação, de forma digna de quem Tu és, Pai. Tu és tudo, Tu és digno de tudo. Em nome de Jesus nós Te suplicamos. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vocês prestaram atenção nesse texto? Ele começa dizendo que nós devemos viver de forma digna do Senhor. E eu acho interessante porque isso está imediatamente antes daquela descrição de quem Cristo é. Versículos 10 a 13, no 15 ele começa a dizer: Ele é a imagem visível do Deus invisível. E aí ele começa a fazer toda aquela descrição, porque nele habita toda a plenitude, porque todas as coisas foram criadas nele, porque ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, e aquela visão da glória de Deus. E ele começa a dizer: olha, você precisa viver de forma digna do Senhor. Você precisa de uma vida que seja compatível com quem Cristo é. E como Cristo preenche tudo, como Cristo é tão grande, você não pode viver uma vida mais ou menos. Você não pode viver uma vida, às vezes você precisa de uma vida totalmente consagrada a Jesus. Então, viver uma vida digna do Senhor. E aí, eu achei interessante que ele colocou a seguinte expressão: para que em tudo possam agradá-lo. E aí o chicote estralou para o nosso lado, né? Porque agradar o Senhor em algumas coisas talvez seja fácil, mas agradar o Senhor em tudo, aí é difícil, gente. Aí eu quero que a gente seja sincero com a gente mesmo, porque não precisa ir muito longe. Se a gente olhar para o nosso dia de hoje, a gente vai ver que em alguma coisa a gente não agradou ao Senhor. Em alguma coisa a gente deixou a desejar. E eu não estou dizendo isso para que a gente seja consumido pela culpa, porque já falamos que Cristo quer que nós vivamos uma vida leve, redimida, perdoada. Não é para nos chamar a culpa, é para nos chamar a responsabilidade, amém? É para nos chamar a responsabilidade e é para nos chamar ao lugar onde encontramos essa plenitude de vida, onde encontramos essa perfeição cristã. Então, ouvimos no congresso, né? Para que o homem de Deus, e quando fala homem ali, não está falando do homem no sentido do gênero masculino, mas está falando do homem no sentido de humanidade, para que a humanidade que é de Deus seja perfeita, plenamente instruída, seja preparada para toda boa obra. Nós estamos aqui alinhados ao que estávamos ouvindo nesse final de semana. Agradar o Senhor em tudo. Tudo. É uma vida de totalidade, é uma vida totalmente consagrada ao Senhor, em que a gente agrada a Deus em tudo. E aí Ele está nos chamando a pensar na nossa vida, meu. Hoje eu quero que a gente mergulhe na nossa vida. Cada um mergulha na sua, né? E a gente, lógico que está aqui para um ajudar o outro a mergulhar mais fundo. Mas a questão é, como é que a gente pode agradar a Deus em tudo? Como agradar a Deus em tudo se nós somos imperfeitos, se nós temos as nossas limitações? Mas o chamado é, para quê? O propósito, o para quê? Porque nós temos várias perguntas para responder na nossa vida, né? Por que a gente existe, quem a gente é, e aí uma pergunta é, para quê? Para que a gente existe? A gente existe para agradar a Deus, em tudo. Para que a gente existe? Para agradar a Deus, para glorificar a Deus. E aí, vamos lá, como que a gente agrada a Deus em tudo? E aí Paulo vai dar a receita aqui, está ali na nossa sequência, e é o que ele diz. Olha, como que você vive de forma digna do Senhor e o agrada em tudo? Então, vamos lá. Primeira coisa, frutificando em toda boa obra. E aí, aqui já tem um primeiro segredo para viver a vida plena. É eliminar as más obras, porque má obra não dá fruto. Amém?
O que é uma boa obra? Boa obra é tudo aquilo que pode render fruto para Jesus. Tudo aquilo que pode produzir fruto. Então, olha lá. Primeira coisa para viver uma vida plena, uma vida que agrada a Deus, é frutificar em toda boa obra. Quando fala boa obra aqui, a gente tem uma tendência a pensar, falando em termos religiosos, que boas obras são obras de caridade, né? Quando a gente pensa em boas obras, irmão, tem que fazer boas obras, a gente lembra assim de tem que fazer caridade, tem que ajudar os outros, tem que fazer doação e tudo mais. Mas a palavra para obra, aqui, é a palavra ergon, é a palavra para trabalho. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que você for fazer, que seja capaz de produzir fruto. A árvore vai ser conhecida pelo fruto. Então, a questão é, você consegue produzir frutos com aquilo que está na sua mão? E aí, tem várias palavras-chave aqui. Vamos lá, primeira, frutificar. O que é produzir fruto? E que fruto é esse? Porque essa é uma pergunta interessante, né? Quando a gente fala de dar fruto, né? Bom, tem que dar fruto, tem que dar fruto. Que fruto é esse? Que fruto que a gente tem que produzir, né? E aí, nós podemos abrir algumas chaves aí para a gente pensar. Fruto do Espírito. Frutificar é produzir o fruto do Espírito. Muito bom. O que é o fruto do Espírito? Vamos lembrar lá de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fé ou fidelidade, mansidão, longanimidade, paciência, né? Domínio próprio. Então, vamos lembrar, são 9. Vamos ver se nós não pulamos nenhum. Amor, ou caridade, alegria, paz, paciência, a fidelidade, ou fé, mansidão, domínio próprio, está faltando um. A longanimidade é a paciência, né? Já foi. A temperança ou o domínio próprio? É o domínio próprio. Então vamos padronizar aqui. Gálatas 5:22. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, aí as divergências de traduções vão dizer caridade, gozo, paz, longanimidade, amabilidade, como é que está aí na amabilidade, bondade, fidelidade está como fé, mansidão está como temperança, não, mansidão está como mansidão, e domínio próprio está como temperança, né? Amabilidade, sim, a que estava faltando era amabilidade. Amabilidade. Então, como a gente frutifica? A gente frutifica quando a gente manifesta isso. Quando a gente revela qualquer um desses gomos do fruto, a gente está frutificando. Amém? Então, quando você é paciente, você está frutificando. Quando você é paciente com a sua esposa, com o seu marido, quando você é paciente com o seu filho, quando você é paciente com aquele seu amigo, com aquele seu inimigo, e paciência fala de suporte, de suportar a adversidade. Paciência não fala nem de calma tanto. A palavra original para paciência fala de suportar uma situação ruim. Quando você é paciente, você está frutificando. Quando você é paciente no trânsito, quando você não estoura, quando você não perde a paciência, você está frutificando. Quando você é amoroso, quando você é caridoso, quando você se entrega, quando você se põe no lugar do outro, quando você se entrega pelo outro, você está frutificando. Quando você é amável, você está frutificando. Quando você tem domínio próprio, temperança, quando você tem fidelidade, quando você é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu marido, você é fiel aos seus filhos, você é fiel ao Senhor, você está frutificando, amém? É a obra do Espírito Santo através de nós. Agora, vamos lá. Uma vida que agrada a Deus
é uma vida plena, é uma vida cheia do Espírito Santo que é revelada através do fruto. Amém? Então, agradar a Deus é frutificar em toda boa obra. Então, frutificar, produzir fruto. Que fruto é esse? Fruto do Espírito. Amém? Vamos aprofundar mais essa ideia de frutificação. Porque, olha que interessante, né? Eu vejo o Evangelho dividido em 3 partes. Simples. A justificação, que fala do perdão que recebemos em Jesus. A santificação, que fala de tomarmos posse da natureza de Jesus, receber o Espírito Santo e ser renovado de acordo com essa nova natureza. E a frutificação. Então, primeiro, justificação é aquilo que Deus faz por nós. Nós não fazemos nada. É tudo Cristo que faz. Justificação, primeira parte. Santificação é aquilo que Deus faz em nós. Amém? Deus começa a invadir o nosso interior. E frutificação é aquilo que Deus faz através de nós. Amém? Então eu vou repetir. Justificação é aquilo que Deus faz por nós. Santificação é aquilo que Deus faz em nós. Frutificação é aquilo que Deus faz através de nós. Tem muita gente que para no processo. Eu fui perdoado por Jesus, sou justificado, mas se não for santificado e frutificar, não é de verdade. A justificação sempre vai conduzir para a santificação, e a santificação sempre vai conduzir para a frutificação. Porque se a árvore é de fato árvore boa, ela vai produzir um fruto bom. A evidência de que um cristão está de fato cheio do Espírito Santo, de que ele foi regenerado, nasceu de novo, foi perdoado, é que agora ele vai viver de um jeito que frutifica. Ele vai viver de um jeito que agrada ao Senhor. Então, ele vai produzir fruto. Então, lembrando, nós não estamos trazendo culpa ao nosso coração, nós estamos trazendo quem nós realmente somos para viver da forma que realmente somos, para viver a vida que precisamos viver. Então, frutificar é isso, mas tem algo além para a gente entender frutificação. Nós estamos falando de frutificar, é aquilo que nós estamos entregando. O que você tem entregue para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos da igreja, o que você tem entregue no seu trabalho. É disso que estamos falando quando frutificamos, é o que fazemos pelo outro. Então, é muito bom quando a gente entende o que Deus fez por nós. É muito bom quando Deus está fazendo algo em nós e a gente sente a presença dEle. Aleluia! Mas se isso não culminar em algo que a gente faz pelo outro, alguma coisa não saiu conforme o combinado. Então, agora nós estamos sendo chamados ao ápice, e aí eu quero lembrar da pregação da sexta-feira, né? Que Deus está querendo nos levar ao ápice. Deus está querendo nos levar ao nosso melhor. O que é o ápice? É quando a gente entende o que Deus fez por nós, Deus faz em nós o que Ele fez por nós, e nós agora vamos fazer. É viver como Cristo. Agora é frutificar. É uma vida plena. Nós estamos entendendo o que Deus fez por nós, nós entendemos o Evangelho, então se entendemos quem somos em Cristo, se entendemos o que Ele fez por nós, agora não temos desculpa para não viver como devemos viver, uma vida digna do Senhor. Então, é um chamado à responsabilidade cristã, a pregação do Evangelho completo. O Evangelho da graça não é simplesmente Deus fez tudo por mim e agora eu não preciso fazer nada. É já que Deus fez tudo o que fez por mim, agora eu preciso fazer tudo por Ele. Agora eu devo viver de um jeito que glorifica a Ele, porque Ele deu tudo por mim, agora eu quero dar tudo por Ele, amém? Então, uma vida que frutifica, produzir um fruto. Eu gosto daquele texto de João 15, que eu e o Pedro a gente gosta de conversar, é o texto preferido, acho que do Pedrão, né? Em que Jesus fala, vocês são os ramos, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. E se vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto. Toda vara que está em mim, essa dá muito fruto. Então a gente vai dar fruto. E ele está explicando lá a respeito do fruto, e eu acho interessante porque lá ele está falando de um fruto, o fruto da videira. Qual é o fruto da videira?
A uva. A uva, simbolicamente, biblicamente falando, nós a associamos ao vinho, nós a associamos à alegria. Então, Jesus está falando de um fruto ali, e ele está falando de um fruto que produz alegria. Então, e não é por acaso que quando nós falamos do fruto do Espírito, né? Amor, alegria. O amor produz alegria. É o gozo. É uma alegria que é além de uma alegria humana, circunstancial, é um gozo da alma, é uma alegria que extrapola. E, lógico, nós estamos falando de uma alegria que, não é, hoje eu não posso ficar triste, então eu posso ficar triste, é natural que eu fique triste. O doente não é aquele que não fica triste, o doente é aquele que nunca fica feliz. Uma vez eu estava conversando sobre depressão com uma paciente e ela falou um negócio interessante, ela falou assim, mas eu choro muito. Eu sou muito chorona, será que isso é um problema? Será que isso é uma doença? Eu falei, problema não é chorar. O problema não é quando você chora. O problema é quando você não consegue rir. É quando você chora, mas não sorri. Porque uma emoção saudável é aquela que fica triste e se alegra. Se você recebe uma notícia ruim, você se entristece. O problema é, a tristeza te domina? Ou a tristeza vem, e aí você recebe ela, você vai para Jesus e fala, Senhor, eu estou triste, eu estou com esse problema, eu estou passando por essa dificuldade, eu confio no Senhor. E aí, a questão é, o que você faz com a tristeza? O que você faz com ela? Quando ela vem, e aí eu quero lembrar do que Jesus disse, vocês se entristecerão, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E eu quero lembrar do processo, de fato, da uva. Nós ouvimos aqui recentemente, né? Quem foi que estava pregando sobre isso? A uva, pastor Geraldo, acho que era? Pastor Geraldo pregando, né? A uva está lá e ela é um fruto, mas para produzir o vinho ela precisa ser esmagada. Para produzir o suco ela precisa ser esmagado. A uva não alegra, é o vinho que alegra, né? Então, quando a gente se entristece, é a uva sendo esmagada. A palavra para tribulação é a palavra prensa. Quando nós passamos por tribulação, a tristeza, ela nos prensa, ela prensa a uva. Para quê? Para que a gente produza algo melhor. Então, a gente se entristece, mas a nossa tristeza se converte em alegria. Então, é da tristeza que vem a verdadeira alegria. Quem não se entristece não experimenta a verdadeira alegria. Quem não se abate. A questão não é a gente nunca se abater, é a gente se abater e no meio daquele abatimento a gente entender que Jesus é superior a ele e aí vem uma alegria que nasce de dentro da tristeza. Essa é a alegria verdadeira. É a vida que nasce de dentro da morte, é a ressurreição. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Jesus morreu, mas de dentro da morte ele ressuscitou. O que é a verdadeira alegria? É você se entristecer, mas de dentro da tristeza você tem um encontro com Jesus e você se alegra. Isso é o Evangelho, né? Olha que poderoso. Jesus foi ser prensado no Getsêmani para produzir o suco, para produzir o sangue, para entregar o sangue. Então, quando nós somos atribulados, quando nós somos prensados, não é para nos destruir. Porque eu lembro até da pregação do pastor Geraldo semana passada, né? Foi no domingo passado, né? Que ele pregou sobre isso. Nós somos abatidos, mas não destruídos. A tribulação não vem para nos destruir, ela vem para produzir, amém? Então, é do meio da tristeza que nasce a verdadeira alegria. E aí a gente está frutificando, a gente está produzindo um bom fruto. Então, olha só, no meio da tristeza dá para glorificar a Deus? Dá. No meio da morte dá para glorificar a Deus? Dá. No meio da doença dá para glorificar a Deus? Dá. Eu lembro Jesus dizendo para Pedro, né?
ele não sabia com que tipo de morte, é o que está escrito, né? Ele não sabia com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. A gente glorifica a Deus na morte. Quando Lázaro adoece, Jesus disse, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, quando a gente recebe uma bênção muito grande, é para a glória de Deus ou não é? É. Mas quando a gente recebe uma notícia muito ruim, para a glória de Deus. Quando a gente recebe uma proposta de emprego maravilhosa, é para a glória de Deus ou não é? É. Mas quando o irmão é demitido, é para a glória de Deus ou não é? É. Porque dependendo da forma como você lida com o desemprego, Deus é glorificado. É difícil? É. Mas às vezes, tem irmão que se perde mais na bênção do que no problema. E nós temos que aprender a ser abençoado. Aprender a ser abençoado, eu acho que é um termo errado. Porque nós já somos abençoados, sempre somos abençoados, até quando a gente perde o emprego, a gente é abençoado. Porque a nossa bênção maior não está em ter um emprego, em ter um carro, a nossa bênção está em ser abençoado por Deus, amém? Em estar em Cristo. Quando estamos em Cristo, somos abençoados, porque Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, amém? Lembramos de Efésios? Nós somos abençoados. Não importa o que está acontecendo com a sua vida, você está em Cristo, então você é abençoado, amém? Você é abençoado. Então, Ele nos abençoou. Agora, quando nós recebemos, nós glorificamos a Deus. E quando nós perdemos, nós também temos que glorificar a Deus. Por que a gente pode glorificar a Deus quando a gente recebe alguma coisa? Porque a gente está dizendo para o mundo, quem me deu foi Deus, e é dele. Amém? Se eu tenho alguma coisa de bom, é por causa de Jesus. Tudo que eu tenho de bom foi comprado com uma moeda, o sangue de Jesus. Então, tudo que você recebe de bom, você tem que glorificar a Deus mostrando, quem me deu foi Jesus, e é de Jesus. E foi comprado, todas as bênçãos que nós temos foram compradas com uma única moeda, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que quando vem notícia ruim e quando a gente perde, o que a gente precisa mostrar para o mundo? Que Cristo é maior do que tudo e que aquilo que a gente perdeu é bom, é importante? É, mas Cristo é maior do que isso tudo. Perdeu isso, perdeu aquilo, é importante, é grande, é muito importante, está doendo? Tá, mas do meio dessa tristeza eu tiro alegria porque Cristo é maior do que tudo. Porque Cristo é suficiente, porque Cristo é bom, porque Cristo preenche todos os espaços. E não tem nada que seja maior do que Cristo. Então, se eu tenho a Cristo, eu lembro de uma vez que eu ouvi uma pregação que marcou minha vida, né? Que uma pregação do pastor Josué sobre aquela viúva que ficou endividada, né? O seu marido morreu e deixou uma grande dívida e os filhos estavam sendo levados escravizados, né? E é interessante que aquela mulher, apesar de ter perdido o marido, de ter perdido bens, ela não se perdeu. E o grande desafio é não se perder com as perdas. A gente pode perder, a gente não pode se perder. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E às vezes a gente perde um monte de coisa e se perde junto. E às vezes a gente ganha um monte de coisa e se perde junto. O grande desafio é ganhar sem se perder e perder sem se perder. Amém? Saber ganhar e saber perder. Isso é maturidade, né? Eu aprendi a ter fartura e aprendi a padecer necessidade. Isso é maturidade cristã, isso é a perfeição, isso é estar plenamente preparado para toda boa obra e frutificar em toda boa obra. Frutificar nas coisas boas, frutificar nas coisas ruins, frutificar nas notícias boas, frutificar nas notícias ruins, frutificar no tempo da fartura, frutificar no tempo da necessidade, frutificar em toda boa obra. Uma vida cristã constante, consciente, consistente. Que eu não quero ser profeta do caos para ninguém, e não é esse o propósito. Nós somos do Evangelho, o Evangelho é a boa notícia, amém? Venho portar notícias boas, mas ainda que uma notícia ruim nos alcance, nós temos uma notícia boa que nos sustenta. Então, isso é frutificar em toda boa obra, é entender que quando eu ganho,
eu não posso me perder. E quando eu perco, eu não posso me perder. Eu tenho que frutificar em toda boa obra. E eu acho interessante, né? O que é produzir fruto? O fruto, ele tem um gosto. Quando a gente produz um fruto, quando as pessoas sentem gosto de Jesus ao se relacionar conosco, né? Isso é poderoso demais, né? Então nós falamos sobre 3 coisas, né? O fruto do Espírito, aí entramos um pouquinho mais na alegria que nasce do meio da tristeza, e o fruto fala de gosto, fala de sabor, o fruto fala de revelar de onde nós viemos, o fruto fala, ó, quem se relaciona comigo tem que sentir o gostinho de Jesus. Uma pessoa tem uma árvore, uma fruta ali, e aquela fruta fica bem bonita, a pessoa se orgulha dela. Exatamente. Agrada. Ela olha e se agrada, né? Deus fez, olha o meu filho, meu céu. Exatamente. Exatamente. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele me dá prazer porque ele revela, ele vive de forma digna de onde ele veio. E é esse o chamado que Paulo está fazendo, né? Uma vida digna que frutifica em tudo, que dá fruto, que quando é prensado, não é prensado para morrer, é prensado para produzir algo melhor. Então, se nós estamos em Cristo, somos nova criatura, vivamos de forma digna, produzindo um gosto de Jesus, em quem se relaciona conosco. E aí Paulo vai aprofundar esse tema depois, ele vai falar, ó, o seu jeito de falar tem que ser um jeito de falar temperado, ou seja, tem que ter gosto de Jesus nas suas palavras. Você vai casar, o modo como você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, tem que ter gosto de Jesus. Tudo na sua vida tem que revelar Jesus, tem que ter gosto de Jesus. É disso que nós estamos falando, né? E eu fiquei desesperado, porque eu olhei no relógio ali e falei, tá errado, não é possível. Já acabou. Deixa eu falar uma coisa aqui, que desde quando você começou a falar sobre fruto, isso que aconteceu hoje no trabalho ficou na minha mente, né? Então, e aí você voltou a falar sobre isso, falou sobre o gosto de Jesus, e aí eu me lembrei disso mais uma vez, que acho que é tudo falho mesmo. Hoje a gente estava conversando lá no trabalho, são 6 meninas, né? A gente estava conversando e elas, onde tem muita mulher, tem muita conversa, tem algumas bobeiras também. Ah, eu sei. E aí a menina falando... Os irmãos tudo sabem. Elas não falam bobeira, elas falam assim, não é que nós estávamos falando, ela falou assim, não, mas a Fernanda vai pro céu. Aí na hora veio essa flecha no meu coração, assim, sabe? Aí eu falei assim, eu vou pro céu, mas vocês forem também. Porque não tem sentido se eu for e elas não forem. As pessoas que estão comigo não provarem disso, sabe? Então é isso. A gente frutificar, a gente entendeu que nós somos justificados, que nós somos santificados, e aí esse é o processo. Eu fui justificada, sou santificada, agora eu preciso produzir fruto. Exatamente. E aí é o gosto de Jesus, é aquilo que Jesus está fazendo. Então elas precisam provar disso. Exatamente. E aí fez total sentido para mim, porque se elas não forem, não tem sentido, a minha vida não vai ser completa. Ela e todas as pessoas que estiverem ao meu redor. Exatamente. Precisam provar de Jesus e também. Exatamente. Exatamente. Esse é o processo natural que tem que acontecer com todos nós, né? É o processo de entender o que Cristo fez por nós, quem nós somos nele, e agora produzir um fruto digno de arrependimento de uma pessoa que passou por esse processo do novo nascimento, né? É esse o processo. É só para complementar dela, que eu também já ia falar. Gostoso é você ver também, você ter esse fruto, aí você chegar em casa, ver tudo que o Dudu fala pro seu filho e ele reproduzir de uma forma, eu tô assim, admirada. Eu tô me sentindo assim, de falar, caramba, porque eu não ensinei antes, que eu também não estava preparada. E é uma coisa, se fosse falar com linguagem popular, seria tipo uma lavagem, porque ele chega. Eu estava vendo ele ler Timóteo, ele achou um papel, eu não sei de onde estava aquele papel. Aí ele falou, precisa achar Timóteo 2. Aí ele procurando, lendo. Aí ele contou que você falou que não pode desagradar os pais. E eu olho assim e ele... E você fala, meu Deus, é uma coisa incrível. Assim, Que poderoso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes também as pessoas têm dúvida na oração Pai Nosso. Como é que você vai santificar um Deus santo? Ele santificado seja O teu nome. o teu nome. Como que isso funciona? Por que essa oração? Como que você pode fazer com que o nome de Deus seja santificado? Quando se dá um bom testemunho, o nome de Deus é santificado. Sim.
Se você passa num bar e você lá está, mesmo que você esteja tomando um Guaraná, mas passa um cidadão lá e diz, ó, tá vendo lá, o pastor estava lá, está bebendo cerveja no bar. Quer dizer, ele foi imprudente, estava no lugar É o errado. gosto que as pessoas sentiram ao te ver, né? E aí, a pessoa, o nome de Deus, em vez de ter sido, o nome de Deus foi jogado na lama. Exatamente. Então, uma pergunta para a gente ficar aí é: que gosto que as pessoas sentem ao se relacionarem conosco? É gosto de Jesus ou é gosto de mundo? Né? E esse é o nosso desafio, é frutificar em toda boa obra. Em cada lugar onde a gente estiver, as pessoas sentirem gosto de Jesus ao se relacionarem conosco. Amém? Gosto de amor, gosto de alegria, gosto de fé, gosto de amabilidade, gosto de bondade, gosto de domínio próprio. Cada vez que a gente manifesta o que tem dentro de nós, cada vez que o Espírito Santo se revela através de nós, nós estamos produzindo fruto, frutificando em toda boa obra, né? Colossenses 3,17. Vocês acharam aí? 3,17? Aí, ó. Tá escrito assim, ó. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação. Então, é alguma coisa na igreja? É quando você for cantar na igreja? É quando você for pregar? Não, é tudo. Tudo o que você fizer, seja em palavra ou em ação. Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, fazer tudo em nome de Jesus não é o que a gente entende aí como uma palavra mágica, né? Ou uma expressão mágica. Em nome de Jesus. Faz isso aí em nome de Jesus. Como se fosse um abracadabra, como se fosse é para orar em nome de Jesus, é para fazer tudo em nome de Jesus. Então, como se em nome de Jesus fosse uma espécie de... se eu falar em nome de Jesus, dá certo, acontece. Se eu não falar em nome de Jesus, não acontece. Em nome de Jesus, está falando de representação. Eu vim aqui hoje, por exemplo, meu pai não pode ir numa reunião, e aí ele me manda lá para representá-lo. Eu chego lá, eu falo, eu sou Jonatas, sou filho do Leônio, e eu estou aqui em nome dele. Eu estou aqui representando ele. Então eu tenho que defender os interesses dele lá. Eu tenho que portar a voz dele lá. Eu tenho que falar o que ele falaria lá, porque eu estou lá representando. A gente só deixa alguém nos representando quando a gente confia nesse alguém. É um título de confiança. Eu não dou uma procuração minha para qualquer um. Eu dou uma procuração minha para quem eu confio. Então, olha só que poderoso. Jesus confiou em você. Jesus confiou em você. Jesus confiou em mim a tal ponto que deu o nome dele para nós. E falou, pode ir em meu nome. Só que tudo que você for fazer, eu quero que você faça em meu nome. Eu quero que você me represente em tudo. Então, frutificar em toda boa obra é representar Jesus em todos os lugares. Você está no seu trabalho, você está representando, levando o gosto de Jesus. Você está na igreja, você está representando Jesus, levando o nome dele. Você está honrando, vivendo uma vida que o agrada. 3:23, para a gente encerrar. Com dor no coração, eu queria ficar aqui mais umas 2 horas hoje, pelo menos. Tá gostoso, não tá? Vocês estão achando que tá gostoso? 3:23. 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Tudo o que você fizer, faça como se você estivesse entregando para Cristo. Olha que poderoso isso. Então, frutificar em toda boa obra é mostrar gosto de Jesus em tudo que a gente faz, é entregar um fruto para quem está se relacionando conosco, esse fruto com gosto de Jesus, mas mais do que isso ainda, é entender que tudo que a gente faz, a gente está entregando para Jesus. Imagina que coisa poderosa, você lavar a louça,
que é uma coisa assim tão trivial do nosso dia a dia, que a gente faz todo dia. Eu, por exemplo, lavo louça todo dia. Todo dia. Aí, ó, tá aí pela palavra de 2, 3 testemunhas. Mas, ó, lavar a louça para a glória de Deus. Fazer isso para Jesus. Eu estou fazendo isso para quê? Eu estou fazendo isso para apresentar para Jesus. Eu vou levantar para trabalhar. Para que eu vou trabalhar? É pro meu, esse trecho aqui de capítulo 3, 23, está falando do servo, do empregado. E ser servo não é problema, não. Ser servo é solução. É você ter mentalidade de servo. Aquele que quiser ser o maior, que seja como o menor. Ser escravo não é problema para nós. Mas está me explorando, é folgado. Para nós isso não é problema, a gente faz tudo como para o Senhor, a gente entrega um fruto para Deus, a gente fala, Senhor, eu estou fazendo para Ti. Então, se o seu patrão é ruim, se o seu marido é ruim, a sua esposa, seu filho, você não está fazendo para ele, você está fazendo para Cristo, e é Cristo quem vai te recompensar. Então, frutificar em toda boa obra não depende de quem está sendo beneficiado, porque o beneficiário maior é você, porque quem está te recompensando é Cristo. Então, se você fizer tudo com essa consciência, para que eu vou para a igreja? Para agradar o pastor? Também, mas mais do que agradar o pastor, é agradar a Cristo. Em segundo plano, você agrada o pastor. Mas o primeiro plano é agradar a Cristo. Então, o nosso desafio é entender que fazer tudo para agradar a Jesus não está falando de coisas da igreja apenas. Está falando de tudo. Tudo, totalmente. Uma vida totalmente sujeita. Isso vale para o seu trabalho, vale para o seu casamento, vale para os seus filhos, para os seus pais, vale para os seus amigos, vale para o jeito como que você fala. Tudo que você fizer, seja em palavra ou em ação, faça em nome de Jesus. Então, tudo tem que revelar a glória de Jesus. Não existem áreas da nossa vida que são de Deus e áreas que são nossas. Não existem áreas que são sagradas e áreas que são nossas, seculares. Tudo é de Jesus. Amém? Tudo tem que frutificar, e isso é uma vida plena, é uma vida sem divisões, é uma vida totalmente consagrada a Jesus. Vamos viver uma vida digna do Senhor. O que é uma vida digna do Senhor? É uma vida que frutifica em toda boa obra, amém? Agora, eu queria só, para a gente orar, ler o versículo anterior a esse, né? Porque ele começa esse versículo com E. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Agora o versículo anterior, o 9, diz assim: por essa razão, desde que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, nada disso será possível sem oração. Você só vai frutificar em toda boa obra através da oração. Então, essas coisas que a gente tem entendido, tudo se encaixa, gente. Não é que a aula de hoje é diferente da aula da semana passada, é tudo uma continuidade. Lembra que nós falamos na semana passada? A questão não é o que a gente não pode fazer, não é o que a gente não pode tocar. A questão não é onde a gente não pode entrar, é onde a gente deve entrar. É quem a gente pode tocar. A questão é que nós vivemos isso como resultado do que tem dentro de nós. Nós nunca vamos nos corrigir de fora para dentro. Nós sempre vamos nos corrigir de dentro para fora. E como que a gente muda o interior? Em oração e com a palavra de Deus. É só oração e palavra, jejum, ferramentas espirituais que penetram no nosso interior. E aí, com o interior transformado, nós transformamos o exterior. Então, agora é o momento para a gente colocar o nosso interior nas mãos de Jesus. Falar, Senhor,
talvez em tal área, talvez nessa área, talvez como marido, talvez como esposa, talvez como patrão, talvez como empregado, talvez na igreja eu não esteja frutificando como devo. Então agora eu te suplico, agora eu te peço, renova o meu interior, me dá um entendimento diferente, muda o meu coração, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Enche o meu coração de Ti, enche o meu coração da Tua presença, enche o meu coração do Teu Espírito, porque só um interior cheio vai transbordar. Então me enche agora de Ti, me enche do Teu Espírito Santo, me enche de Ti para que eu possa produzir fruto, porque o fruto é a última parte do processo. Depois que a árvore ela foi plantada como uma semente, ela foi crescendo, ela foi regada, aí chega uma hora que o fruto aparece. A árvore não se esforça para dar fruto, a árvore frutifica. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente não tem que tentar dar fruto. A gente ouviu hoje aqui, tem que frutificar, tem que frutificar, tem que frutificar, mas você não precisa ficar tentando dar fruto, você só precisa ser uma árvore saudável. A árvore saudável frutifica. Então, como que a gente glorifica a Deus? Dando fruto, mas como que a gente dá fruto? É tentando dar fruto? Eu preciso dar fruto, preciso dar fruto, preciso dar fruto. Não! A árvore não fica falando isso, a árvore simplesmente recebe os nutrientes da fonte. Então agora, eu quero simplesmente que você se abra para receber nutrientes de Jesus. Eu quero que você se encha da seiva maravilhosa do Espírito Santo. Eu quero que você seja cheio de Deus, porque quando você estiver cheio de Deus, vai extrapolar de você, vai sair, vai extravasar. Então, eu quero que você se encha do Espírito Santo agora. Eu quero que você receba de Deus, eu quero que você tome posse de tudo que Ele tem, de quem Ele é. Eu quero que você vá se enchendo, recebendo nutriente, recebendo a presença dEle, recebendo o perdão dEle, recebendo a alegria dEle, porque Ele não vai fazer nada fora de você que não tenha feito dentro de você. Ele é o fruto, Ele se entregou por nós. Ele é o fruto do penoso trabalho. Aleluia!